que aconteceu com "eu não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer"? Será que a gente está se tornando cada vez mais hipócrita, alienado, ignorante? Afinal, todo dia aparece algum meio de comunicação, seja rádio ou televisão, algum tipo de censura. E a sociedade está ficando tão idiotizada que ela passou a acreditar que está sendo feita justiça. Caralho, mano. Estão confundindo censura com justiça. Mas ela só acredita que está sendo feita essa justiça quando isso não atrapalha o interesse dela. Por exemplo, o caso do Rafinha Bastos, que embora ele tenha feito alguma piada de mau gosto, pessoas inteligentes considerariam a piada sem graça e não iriam rir dela. Falar de político safado então, que aumenta o próprio salário, como no caso da cidade de Cachoeirinha e outras tantas cidades do Brasil. O caso Cidinha Campos, que entrou em guerra contra blogueiros, querendo processar Deus e todo mundo. O juiz babaca, que está querendo censurar conteúdo de internet, YouTube, Facebook, sob ameaça de pesadas multas, em alguns casos até prisão. E o foda é que muitas vezes a gente não percebe essa censura. Mas vamos aos casos concretos. Imagine você, dependendo do governo, ficar 6 horas à espera de algum serviço público, uma fila, mal acomodado. E embora você veja algum atendente batendo papo, jogando paciência no computador, se você vai reclamar na hora que você está sendo atendido, é sacado. Você tem que chegar, abrir o sorrisão e fingir que está tudo beleza. Se você fala então de religião, que é uma instituição que luta por um extremo conservadorismo, que influencia na opinião de várias e várias leis que vão reger por todo mundo, se você vai contra isso usando uma simples lógica, é perseguição religiosa. Em países árabes, o tipo de censura muito utilizado, caso você possa ser homossexual e contra o Islã, é o apedrejamento, a pena de morte. A gente está sendo calado à força. E se você tem algum tipo de opinião, você pode ser punido por conta disso. Mas muitas vezes a gente não se lembra que se a gente fica calado sem ter opinião, a gente está sendo cúmplice dessa injustiça. Aí eu te pergunto, me diz qual que é a diferença entre a censura determinada por um juiz que proíbe alguma coisa com a censura determinada por algum líder religioso, uma ditadura, um coronel? Me diz, eu gostaria de entender a diferença. Porque é justamente nesse momento que entra outro ícone em cena, o politicamente correto. Afinal, sempre vai ter um viado. Não dá mais para usar isso. Sempre vai ter um anão. Se existir alguma associação de anões, eu posso ser processado. Sempre vai ter um ET. Um ET. Que vai se sentir ofendidinho por alguma ideia, alguma opinião, alguma ideologia, alguma crítica. Sempre vai ter um desses, sempre. Então, ao invés desse tipo de pessoa tentar criar uma casca mais grossa, ela está ficando com um ego mais frágil. Ela insiste em dizer que você deve respeitar, que você deve estudar mais a respeito, que você não pode brincar nem falar mal de certas coisas. Mas a tradução correta disso é: concorde comigo que eu não aceito opiniões diferentes. Aí querem me enfiar goela abaixo, por exemplo, a parada gay, com dinheiro público, meu dinheiro, seu dinheiro, que deveria ir principalmente para a educação desse país. Educação é essa que consegue acabar com a criminalidade, que acaba com a intolerância, que é justamente o que esse grupo mais reclama. E de quebra, ainda cria valores de moral e de justiça. Mas se eu considero a parada gay algo injusta, eu sou homofóbico. Aí querem me falar de cotas raciais, no país mais miscigenado do mundo, onde brancos e pretos estudam nas mesmas escolas públicas. E só essa necessidade escrota de cotas raciais, porque o ensino público é uma verdadeira merda. Me desculpe mais uma vez, eu esqueci, mas eu sou obrigado a usar o termo afrodescendente, senão posso ser processado por racismo. Crime inafiançável e imprescritível. Enquanto 94% dos crimes de corrupção sequer são punidos, devido à lentidão da justiça e por tais crimes prescrever. Semana passada, uma das poucas vezes que eu passei pela TV Câmara, eu vi nosso querido e amado ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, criticando a imprensa, que ela deveria ser responsabilizada por suas reportagens e que eles não poderiam mais aceitar o anonimato das fontes. Traduzindo, se a imprensa joga a merda deles no ventilador, eles querem punir a imprensa e não quem fez a cagada. E depois de conseguirem calar a imprensa, acredite, vai faltar pouco para mais uma vez a gente ter algo parecido com o AI-5. Ah, vossas excelências! Vossas excelências! Vocês são orgulho das vossas mães que trabalham no duro prestando serviços sexuais bem remunerados.
Eu tenho plena convicção que o brasileiro ele não sabe o que significa liberdade de expressão. Na cabeça dele, ele defende a democracia, ele defende a liberdade, mas ele não percebe que muitas vezes ele é um babaca autoritário. Ele diz que defende a verdade, mas ele não aceita quando algo vai contra aquilo que ele acredita. E dessa maneira ele quer impor o que a outra pessoa deve ou não pensar, o que deve ou não fazer com consigo própria, o que deve falar, como agir. Ele não nota que essas leis proibitivas que ele apoia é uma ferramenta de censura. Não seria tão mais fácil se a gente seguisse uma lógica? Se você é contra o aborto, não faça. Se você é contra o casamento gay, não case com um homossexual. Se você achou uma piada ruim, não dê risadas. E querendo ou não, esse pensamento extremamente arcaico é decorrente das sociedades mais conservadoras e religiosas. Afinal, as pessoas acreditam que algum Deus não vai gostar. Então, além delas terem que cuidar da vida delas, ela quer cuidar da vida dos outros. Elas lutam por leis que retiram os direitos, as liberdades de outras pessoas, mesmo que o direito delas sequer seja prejudicado. E é por conta disso que eu digo para você, quando há liberdade de expressão, as pessoas elas podem dar sua opinião sem medo de alguma autoridade reprimindo, aprisionando-a, mesmo que ela esteja falando a verdade. Porque quando a liberdade de expressão não existe, as opiniões não são sinceras, os elogios não são verdadeiros. Você é punido ou morto muitas vezes por pensar, por falar, por se expressar. Em lugares onde há liberdade de expressão, as pessoas elas não têm medo de criticar uma ideia, uma ideologia, uma autoridade, um governo, fazendo com que a sociedade melhore com as críticas. Sem liberdade de expressão, muitas vezes as pessoas têm medo de dizer o que realmente pensam. Outras pessoas podem até compartilhar do mesmo pensamento, da mesma opinião, mas ninguém fala sobre isso. Enfim, eu posso discordar de muita coisa que você diz. Eu posso até ironizar, ridicularizar alguma ideia. E você sendo um babaca ou não, falando merdas ou não, eu jamais vou censurar o seu direito de poder dizer alguma coisa. Então, mais uma vez, obrigado pessoal. Esse foi uma breve reflexão que eu estava querendo fazer já há algum tempo. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilha, clique em adicionar favoritos aqui embaixo, se inscreve no meu canal aqui em cima, clique no botãozinho de joinha, passa no Facebook, Orkut, Twitter. Afinal, o que a gente não pode é calar a liberdade de expressão das pessoas. Portanto, mais uma vez, meu obrigado. Você está totalmente convidado a participar escrevendo nos comentários aqui embaixo. E sua opinião, como sempre, vai ser muito bem-vinda. Obrigado, pessoal. Valeu!